Caros amigos, espero que estejam todos muito bem. Hoje nosso tema é a formação da revista A Ordem e o pensamento católico no Brasil do século XX. Agora, nesse ano de 2021, comemoramos os 100 anos da revista A Ordem, fundada no Rio de Janeiro por Jackson de Figueiredo, em 1921. Essa revista tem um papel central na história do pensamento católico brasileiro no século XX. Ela é como que o eixo de todas as iniciativas, ou de quase todas as iniciativas apostólicas, católicas no campo do pensamento, da intelectualidade. E, portanto, é de suma importância que conheçamos a história dela, a importância dela, e nos aprofundemos nos personagens que participaram da sua fundação e na influência que ela teve em diversos outros movimentos ao longo do século XX. Precisamos conhecer a história dessa revista para compreender como o pensamento católico leigo foi tão importante, tão fecundo na inteligência brasileira do século XX. E para compreender de maneira mais adequada o contexto da formação da revista A Ordem em 1921, precisamos voltar um pouco para ainda o século XIX, 1870. Na década de 1870, uma série de ideias novas chegou ao Brasil, ideias importadas da Europa, ideologias que naquele momento eram muito influentes e que influenciaram, na verdade, o mundo e o Brasil também, ao longo ainda do século XX, e especialmente até a primeira metade do século XX. Esse bando de ideias desencontradas, de diversas tendências antagônicas mesmo entre elas, mas que tinham de fato um fundo comum, esse bando de ideias novas foi chamado dessa forma, Bando de Ideias Novas, por Silvio Romero. Silvio Romero foi um intelectual brasileiro que justamente era partidário desse bando de ideias novas. Eram ideias que pretendiam modernizar o Brasil, mas essa modernização que se propunha ia contra ou ia à custa da tradição brasileira. Era uma modernização que era sobretudo anticatólica, anti-miscigenação, anti-lusitana, anti-ibérica. Se pretendia adaptar o Brasil a nações como os Estados Unidos, a nações como a Inglaterra e a Alemanha. Nos Estados Unidos, por exemplo, vieram ideias como a República, a Federação e também todo o racismo que foi muito impactante nos Estados Unidos, até toda a sua história, mas principalmente do século XIX a meados do século XX, e que impactou também os países que pretendiam se adaptar ao modelo de civilização americana. E no Brasil, esse surto de racismo se deu especialmente aí entre a década de 1870 até a década de 1930, especialmente, né? E toda a imigração com um viés anti-africano e anti-asiático teve especial preponderância nesse momento. Muito bem, todas essas ideias vieram aí no século XVIII, no século XIX, desculpem, a partir de 1870, vieram racismo, evolucionismos de tudo quanto era forma, né? Não só darwinismo, mas também evolucionismos filosóficos e sociais, e também liberalismos e socialismos. É um bando de ideologias que embora fosse muito heterogêneo, tinha em comum um rechaço à tradição católica e à miscigenação que estavam nas bases da formação social e intelectual brasileira. Jackson de Figueiredo nasceu em 1891. Ele nasceu no ano em que se havia promulgado a Constituição da República, que pretendia e de fato substituiu a Constituição Imperial, que, como se sabe, foi a carta legal, a carta constitucional, a lei magna, que por mais tempo vigorou no Brasil. Em 1891, nascia o Jackson de Figueiredo no auge desse bando de ideias novas. É quando essas ideias conseguiam influenciar
o Estado, o Exército, a imprensa, as universidades, basicamente vinculadas pelo positivismo. O positivismo unia, vinculava todas essas manifestações ideológicas num fundo comum que pregava haver um progresso da humanidade, deixando progressivamente a religião em benefício da ciência, erigindo a ciência como explicação última da realidade e tentando conformar todo conhecimento humano, toda experiência humana ao método das ciências como a física, como a matemática. Jackson de Figueiredo nasceu nesse Brasil, esse Brasil que pensava oficialmente dessa forma. E ele mesmo foi muito influenciado por esse pensamento e também por certa rebelião contra esse pensamento que, no mundo, por exemplo, teve um nome importante em Nietzsche, né, no alemão, Nietzsche, que influenciou também Jackson de Figueiredo. Jackson de Figueiredo, portanto, era um rebelde contra aquele estado de coisas, ao mesmo tempo que ele estava profundamente inserido nesse estado de coisas. Materialista, mas revoltado ao mesmo tempo. Ele não era o positivista ordeiro, clássico, que pretendia cientificamente regular a humanidade. Ele sim acreditava nisso, mas também era revoltado contra os aspectos que julgava injustos dessa ordem social que se implantou no Brasil oficialmente a partir de 1889. É importante a gente lembrar que o Brasil foi um caso único na história de projeto positivista. Em outros países houve revoluções marxistas, revoluções fascistas, revoluções de todas as formas, inspiradas por diversas ideologias, mas o Brasil é um caso único, provavelmente único, não é fácil lembrar de nenhum outro exemplo, provavelmente não há outro exemplo de revolução positivista, uma revolução, obviamente, que consistiu num golpe de Estado que derrubou a monarquia e instalou o positivismo e sua maneira de ver o mundo, inclusive em alguns estados de uma maneira mais forte do que em outros. Por exemplo, o Rio Grande do Sul foi, sem dúvida, um exemplo de positivismo radical. A Constituição do Rio Grande do Sul, a vida social, a vida judiciária, a vida universitária no Rio Grande do Sul foi fortemente impregnada de positivismo. Muito bem, Jackson de Figueiredo cresceu nesse mundo. Ele nasceu em Sergipe e depois estudou na Bahia, na Faculdade de Direito da Bahia, participou de movimentos literários, escrevia muito bem, era muito conhecido durante a juventude por isso. E depois, quando terminou o seu curso na Bahia, se dirigiu ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, naquela época, capital da República, centro político, intelectual do Brasil, era o lugar onde todos queriam ir para construir uma carreira pública, ter voz na imprensa, se fazer ouvir. E essa era a intenção do Jackson também, viver a vida intelectual, a vida cultural do Rio de Janeiro. E para isso ele buscou algum tipo de emprego público, era o que se buscava para poder manter uma vida intelectual e uma vida, no caso dele também, uma vida boêmia. A boemia e a intelectualidade andavam muito juntas no Rio de Janeiro nesse momento. Então, Jackson chegou ao Rio de Janeiro como agnóstico, como materialista, mas aqui conheceu o filósofo cearense Farias Brito. Farias Brito teve uma importância fundamental no pensamento de Jackson de Figueiredo, porque ele trouxe o que se chamou, foi o cabeça do que se chamou reação espiritualista. E essa reação espiritualista, como o próprio nome diz, pretendia combater o positivismo dominante nas universidades, na imprensa, nos órgãos de governo. A reação espiritualista pregava a importância do espírito para ordenar a matéria. Estava muito associada aos poetas simbolistas. E Jackson se impactou muito. E Farias Brito foi, de fato, uma presença importante na sua caminhada filosófica. Farias Brito não era católico, mas preparou o caminho para que muitos
se tornassem católicos, entre eles, principalmente, Jackson de Figueiredo. Em 1916, Dom Sebastião Leme era, então, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Em 1916, ele foi eleito pelo Papa para arcebispo metropolitano de Olinda. Como arcebispo metropolitano de Olinda, ele escreveu uma carta pastoral em que, dirigindo-se aos seus diocesanos, mas efetivamente se dirigindo a todos os católicos brasileiros, em que ele expunha a situação do catolicismo no Brasil naquele momento. E Dom Sebastião Leme era um gênio no sentido de compreender muito bem as situações e dizer o que todos sentiam, mas ninguém dizia. Ele expôs nessa carta pastoral a situação do Brasil católico da seguinte forma: o povo é católico, mas as instituições não são. A maioria é católica, mas os governantes não se comportam como católicos. Os jornais não se comportam como católicos. No exército não há formação religiosa. De fato, a República proscreveu a assistência religiosa no exército, não havia capelães militares. Também tirou a educação religiosa das escolas, né? Restringindo, portanto, a catequese nas paróquias ou nas escolas católicas que havia. Dom Sebastião Leme, portanto, nesse momento, em 1916, dizia que por mais que mais de 90% da população brasileira fosse católica, essa população não estava representada no poder e que isso era importante e que isso dependia, obviamente, da iniciativa dos católicos. Isso mexeu com Jackson de Figueiredo. Não foi o momento ainda da sua conversão, que só deu 2 anos depois, mas foi o início de uma reflexão que fez com que ele se aproximasse, admirasse cada vez mais a Igreja Católica. Naquele momento passou a ver a Igreja Católica como uma instituição muito importante socialmente, embora não pudesse ainda dizer que acreditava nela espiritualmente. Nisso ele estava muito parecido com um pensador francês chamado Charles Maurras. Charles Maurras foi o fundador da Action Française, a Ação Francesa. Não foi exatamente o fundador, mas foi o principal nome da Action Française. E nessa condição ele defendia a instituição da igreja, embora ele mesmo fosse agnóstico. No fim da vida ele se tornou católico e pediu perdão também por alguns erros doutrinários que fizeram com que o Papa Pio XI chegasse a proibir aos católicos a adesão à Action Française. No Brasil, Jackson de Figueiredo deu mais cedo o passo de reconhecer a igreja, em 1918. Nesse momento, Dom Sebastião Leme já estava de volta ao Rio como cardeal, não ainda como cardeal, ele só se tornou cardeal em 1930, mas como arcebispo coadjutor. É o arcebispo auxiliar, mas que tem direito à sucessão do ordinário. O ordinário, nesse momento, era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arcoverde Cavalcante de Albuquerque. Dom Sebastião Leme sucedeu quando ele faleceu em 1930. Nesse momento, portanto, ainda em 1918, Dom Leme era arcebispo coadjutor e foi muito importante na trajetória do Jackson de Figueiredo, aproximando da fé, recebendo na igreja e estimulando o seu apostolado. Jackson de Figueiredo era uma pessoa muito apaixonada. A sua biografia, escrita por sua filha, diz: Jackson de Figueiredo, uma trajetória apaixonada. Esse é o título dela, reflete bem o ímpeto de Jackson de Figueiredo, o ímpeto apostólico também, político, social, literário. Ele era um agregador, ele conseguia, muitas pessoas se converteram por conta da amizade com Jackson de Figueiredo. Um nome famoso, por exemplo, é Tristão de Ataíde, mas ele foi apenas um. Houve vários em que a convivência com Jackson de Figueiredo, com a energia da sua personalidade, levaram a compreender melhor a fé que ele tinha abraçado. Jackson de Figueiredo, logo depois de sua conversão,
imaginou um grande movimento, uma grande instituição que servisse para galvanizar as forças dos católicos amortecidos no Brasil, ainda contra a tibieza que ele verificava socialmente, e que esses católicos unidos iniciassem um projeto amplo de recristianização do Brasil, de recatolização do Brasil. E para isso ele fundou uma revista com alguns companheiros, como Hamilton Nogueira, Perilo Gomes, fundaram com a ajuda e o apoio espiritual de Dom Sebastião Leme, eles fundaram a revista A Ordem. Essa revista de 1921 já nasceu com um grande projeto. E no ano seguinte foi fundado o Centro Dom Vital. E por que Centro Dom Vital? E aí voltamos novamente à década de 1870. Ali houve a grande questão religiosa, uma questão que de fato marcou a história religiosa do Brasil. Podemos dizer que a história religiosa do Brasil se divide em antes e depois da questão religiosa. O fato é que nas primeiras décadas do Império, por conta do padroado, e falaremos do padroado oportunamente, já faço um aviso que aqui falaremos de várias coisas, mas não conseguiríamos aprofundar tudo nesse primeiro momento. Mas ao longo do ano, em outras aulas, em outras conversas, iremos aprofundando a ponto de que no final do ano, esperamos, todos tenham uma noção bastante clara, bastante ordenada das riquezas do pensamento católico no Brasil do século XX. O padroado é um assunto muito importante para entender o pensamento católico no Brasil, também no século XX. Mas nesse momento, vamos nos deter na questão religiosa, que se deu por conta do padroado, pelo fato de, por muitas décadas, os sacerdotes se verem como funcionários públicos e o próprio governo ver os sacerdotes como funcionários públicos, e o fato de tanto o clero quanto o governo estarem permeados pela maçonaria. A maçonaria tem uma filosofia que vai de encontro frontal com a doutrina da Igreja, porque a maçonaria se baseia no naturalismo. Qual é a ideia do naturalismo? É que o homem basta a si mesmo. Todas as forças necessárias para a perfeição do homem estão dentro dele mesmo. Enquanto a doutrina da Igreja, como se sabe, diz que por conta do pecado original, embora a natureza humana não esteja completamente corrompida, como disse, como acreditam os protestantes, Lutero, Calvino, embora a natureza humana não esteja completamente corrompida, ela está fragilizada e ela não consegue alcançar sua perfeição se não for pela graça de Deus. E é um Deus que se revela, um Deus pessoal. Para a maçonaria, Deus é uma força apenas, uma força organizadora, o grande arquiteto do universo. Não é um pai como acreditam os cristãos. Desse dado básico surgem muitos choques em termos políticos, econômicos, sociais, que poderemos explorar oportunamente. Mas o fato é que isso levava aqui no Brasil do século XX, o governo civil se pretendesse superior à Igreja e pretendesse, mesmo se declarando católico, controlar a Igreja como se fosse num país protestante, como se fosse a Inglaterra, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, onde o governo trata tradicionalmente a Igreja como um departamento do Estado. Isso fez com que surgisse a figura de Dom Frei Vital Maria de Oliveira, bispo de Olinda, e também a outra grande figura de Dom Antônio Macedo Costa, que era bispo do Pará. Eles se insurgiram contra o governo e a maçonaria a ponto de serem condenados à prisão e trabalhos forçados. Posteriormente, essa pena foi anistiada, eles foram anistiados por pressão do Duque de Caxias no imperador, porém o estrago na imagem do governo, do regime imperial e nas relações com a Igreja estavam
estavam bastante consolidadas. Esse estrago permaneceu a ponto de poucos católicos terem resistido quando, em 15 de novembro de 1889, foi dado o golpe militar que derrubou a monarquia.